muito boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Momento Mindful de hoje, que eu tenho a honra de ter comigo essa mulher maravilhosa, que eu admiro tanto como pessoa, como profissional, como mulher, como amiga, como tudo. Ela é tudo, gente, vocês não podem perder. E antes de eu apresentá-la, da gente começar a conversar sobre plantas medicinais, fitoterápicos, chás, né, que a gente pode usar para melhorar a nossa concentração, para melhorar também a nossa qualidade de vida de modo geral, né? Eu sou paciente dela e super recomendo, e por isso a convidei, né, para vir para cá conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Antes disso, eu gostaria de convidá-los e convidá-las a fazer uma prática, né? Uma prática de meditação para a gente se presentificar, para a gente chegar nesse momento, para a gente se perceber nesse instante. Então, para isso, eu convido vocês a que vocês sentem de forma confortável aí onde vocês estão. Se vocês quiserem fechar os olhos para fazer essa prática, vocês podem fechar os olhos, se não, simplesmente apenas repouse o seu olhar em um ponto à sua frente ou num ponto no chão, né, na ponta do seu nariz, por exemplo, para que você consiga diminuir um pouquinho a quantidade de informações sensoriais que estão entrando aqui no teu olho, né, a gente só baixa um pouquinho a visão, isso já é suficiente para auxiliar na nossa prática. Mas, como eu sempre digo, quando a gente fecha os olhos, a gente consegue sentir melhor o nosso corpo. Então, se for possível para você, se você se sentir segura aí onde você está, em fechar seus olhos, faz isso. E vai convidando, nesse instante, a sua atenção, a sua consciência, a repousar nesse espaço onde você está. De forma gentil, sem pressa, vai se trazendo para esse momento, para esse espaço. Vai percebendo tudo que esse ambiente te oferece, notando os sons. Se dando conta de sensações no seu corpo, nesse instante. Percebendo talvez o contato do seu corpo com a superfície na qual você está. Sentindo os seus pés em contato com o solo, em contato com a superfície. Sentindo o peso do seu corpo, o seu quadril em contato com a cadeira, em contato com a almofada. E vai se dando conta de como você respira nesse momento. Percebe se a sua respiração ela está mais superficial, mais rápida.
Se ela está mais lenta, mais profunda. E vai se permitindo esse espaço para observar as qualidades da sua respiração. Vai se dando conta de como o seu corpo está ao respirar, percebendo o movimento de expansão na inspiração, percebendo o relaxamento na expiração. E a gente vai contar 21 respirações. A cada inspiração e expiração, conta um, contando mentalmente, no seu tempo, no seu ritmo. E lembra que a sua atenção ela está direcionada às sensações da sua respiração, que pode ser o movimento do seu corpo à medida que você respira, que pode ser a sensação do ar entrando e saindo das suas narinas. Escolhe o que é mais sensível para você nesse momento. E a cada inspiração e expiração, conta um. Silenciosamente, 21 respirações.
Inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. Respirando de forma consciente, trazendo a sua intenção nesse momento, a intenção da sua prática, a intenção de estar aqui hoje. Talvez trazer a intenção de se conectar com o seu corpo, de se conectar com a sua mente, de se perceber nesse momento de pausa, de se permitir respirar. Observando a inquietude, com atenção, trazendo também um relaxamento para esse momento, relaxando os seus músculos, soltando os seus braços, seus ombros, soltando os músculos da sua face, a sua mandíbula, soltando a sua testa. Sentindo o ar entrando pelas suas narinas, passando pela sua garganta, expandindo o seu corpo. Sentindo o ar saindo do seu corpo através do seu nariz. Sem pressa, no seu tempo. Fazendo essa checagem ao fim dessa prática, essa checagem do que você sente aqui agora, que tipo de sentimento está presente nesse instante. Que tipo de sensação você percebe melhor nesse momento? Que tipo de atitude você traz para esse espaço, para esse encontro? Aos poucos, no seu tempo, vai abrindo seus olhos, vai se percebendo nesse espaço onde você está, mexendo o seu corpo de forma gentil, do jeito que ele te pede. Se sentir que você precisa alongar, esticar lá em cima, esticar o pescoço, faz isso. E vai se percebendo, aqui e agora, após essa pausa, após esse momento. E devagar, vai voltando para cá.
Se vocês puderem ligar a câmera para a gente se ver, para ter mais um senso aqui de comunidade de todo mundo. Bem-vindas, bem-vindas. Uma palavra que represente como você está agora. Podem escrever ou podem ligar o áudio para falar. Leve, restaurada, tranquila, Relaxada. relaxada, calma. Eu acho sempre muito fascinante como a pausa consciente tem esse poder de fazer isso com a gente, né? De trazer esse relaxamento, essa tranquilidade, essa calma. Por mais que a gente tenha tido um dia super caótico, por mais que a gente esteja passando por diversas dificuldades, muitas vezes dificuldades físicas, emocionais, financeiras, de saúde, enfim, mas se a gente para por alguns minutos e simplesmente se permite estar aqui, né, com essa atitude de mais observação, com essa atitude de acolhimento, de não julgar, nem buscar atingir nada, simplesmente se permitir estar aqui. Né? E essa atitude que a gente cultiva dentro da prática, para mim ela é muito potente. Ela é muito potente. Então essa calma, essa leveza, essa tranquilidade, esse relaxamento está aqui dentro da gente, né? Só a gente se permitir acessar e saber como acessá-lo. E é realmente muito libertador, né? Quando a gente começa a saber usar essas ferramentas, como, por exemplo, a respiração, de forma consciente, né? E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? Essa pessoa incrível que o Canadá me deu de presente. Nós nos conhecemos lá em Toronto, nós duas estávamos fazendo doutorado de sanduíche lá, e foi um encontro, foi amor à primeira vista, eu diria, pelo menos para mim, né? A gente se conheceu num bar, e foi muito, muito incrível, assim, como que a gente se conectou, e a gente permaneceu conectado, e permanece conectado até hoje, né? 3 anos depois. Então, passa muito rápido, e assim, Maiara, ela é incrível, vocês vão conhecer agora, e eu só vou apresentá-la formalmente para vocês, né? Ela é graduada em farmácia pela Universidade de Vila Velha, ela é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade de Vila Velha também, pós-graduada em análises clínicas e microbiologia pela Universidade Cândido Mendes. Ela é doutora em ciências farmacêuticas. Minha filha, vocês olhem, vocês só estão com pessoas aqui, ó, em boas mãos. Doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade de Vila Velha, realizou o doutorado de sanduíche lá em Toronto, né, na York University. Atualmente ela é professora da Faculdade Multivix no Espírito Santo, atuando em cursos de graduação de farmácia, biomedicina e nutrição, e tem experiência em estudos de qualidade química, sensorial e biológicos de cafés. Gente, ela é mulher, estuda café, além de outras coisas. Estudou óleo essencial no mestrado, que eu sei, né? E agora também está com a prática clínica em suplementação natural e fitoterapia. Eu sou paciente dela, né, dessa doutora Maiara Fumieri, maravilhosa, e ela tem me ajudado muito com a suplementação com fitoterápicos, né, na minha dieta, que eu cheguei para ela com uma queixa, né, de muito cansaço, de falta de disposição, um quadro mais inflamatório, porque eu tenho uma condição crônica, de inflamação crônica, né, articular, e ela vem me suplementando e está sendo muito, muito bom, gente. Então, por isso que eu a convidei para vir para cá. Eu tenho a honra, né, Maiara, meu amor, minha deusa, seja bem-vinda ao nosso Momento Mindful. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, ainda mais com você, uma amiga querida, que realmente o Canadá me deu, foi amor à primeira vista. E muito obrigada, eu acho que o mindfulness e a fitoterapia, né, as plantas medicinais, têm tudo a ver, e acho que vai ser bem legal esse bate-papo aqui. Uhum. E é uma coisa que me ajuda muito, né? Antes até de começar o processo
né, e desse trabalho junto com você formalmente, eu sempre tomei muitos chás e gosto né, de coisa um pouquinho mais natural. Desde quando eu comecei a praticar mindfulness, né? E mindfulness não é só a meditação, mas é estar consciente, né, do que está acontecendo aqui agora, inclusive do que a gente coloca para dentro desse corpo. Né? Então, o mindful eating entra muito aí, né? Da gente estar atento ao que a gente come, ao que a gente bebe, fazer isso com atenção plena e perceber os sinais do corpo de acordo, né, com o que a gente consome. E eu acho que tem sim muito a ver e como que ajuda, né? Então, o chá me ajuda muitas vezes a despertar sem eu precisar necessariamente utilizar cafeína, né? Aquece o coraçãozinho, então é uma bebida quente, então bebida quente para mim já faz muita diferença, né? E dentre outras coisas, então tem chá para concentração, tem alguns fitoterápicos que a gente pode utilizar, né, para melhorar a concentração, inclusive muitas pessoas que chegam para mim têm essa queixa, né, de dificuldade de se concentrar, dificuldade de dormir, né? São duas principais, concentração e sono. Comigo Então, também. eu queria ouvir de você, como é que você está lidando com essas queixas, né? O que está chegando para você e o que você indicaria para a gente, para essas duas coisas principais, né? Concentração e sono. São duas queixas muito comuns para mim também. Eu acho que essa pandemia veio para agravou muito isso nas pessoas, né? O fato de ficar preso em casa, não poder sair, acho que isso agravou bastante esse fato de diminuir a concentração, fora o estresse, né? Que isso também gera, e o sono. Então, assim, a falta de concentração, ela afeta vários quesitos da nossa vida. Então, diminui produtividade no trabalho, no estudo, gera, né, ansiedade, e isso tudo vai refletir no sono. Então, assim, é uma cadeia, né, que vai só aumentando uma bola de neve aí. E a gente pode sim tratar com algumas suplementações naturais, né, com algumas plantas medicinais, e inclusive o ideal é começar a tomar antes que tenha virado já essa bola de neve toda, Uhum. porque pode instalar a doença. Então, a gente tem que evitar essa instalação da doença, porque essa falta de concentração vai gerar uma ansiedade, vai gerar aquele sintoma, aquela sensação de culpa de você não conseguir fazer as coisas direito, e isso pode gerar uma depressão, uma compulsão, né, alimentar, a compulsão, né? Então, Uhum. a gente tem que... o Mindfulness é interessante porque pode ajudar você a perceber esses sintomas e tentar reverter antes que se instale, né, aí uma doença. Então, isso é bem interessante. E o que eu gosto muito de prescrever para esse tipo de problema, principalmente da concentração, então, alguns chás, como, por exemplo, chá de alecrim é extremamente importante para melhorar concentração, processo cognitivo. Gosto muito também muita gente acha, né, que a centelha asiática é mais para questão estética, diurética, mas ela também pode ser usada para melhorar a concentração. Então, são dois chás que eu gosto muito de trabalhar. Hortelã-pimenta com alecrim junto também, eu Gente, eu gosto amo muito. hortelã-pimenta. Você sabe que meu curso, né, dizem que tem cheiro e tem gosto. É cheiro de hortelã-pimenta, o presencial, porque aí você entra na sala, aí já tem o cheiro de hortelã-pimenta rolando do óleo essencial. Nossa, E o gosto de olha, capim-limão com erva cidreira, que era o chazinho que rolava, né, antes, quando eu fazia lá no outro espaço que eu trabalhava. E é impressionante como o hortelã-pimenta ajuda, né, realmente. Não só o chá, mas o óleo essencial também. sim, 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 as duas formas. Inclusive, eu gosto das duas. Eu sempre prescrevo tanto o chá, então associar o alecrim e a hortelã-pimenta em forma de chá, e associar os dois como na forma de óleo essencial. Então, tanto inalatória, né, como óleo essencial, quanto ingerir na forma de chá. Então, são duas coisas que eu amo e super ajudam. São, sim, estratégias simples que você pode adicionar no seu dia a dia e que vão ajudar muito, tá? Outra coisa que eu gosto muito também são alguns adaptógenos, porque a gente sabe que a falta de concentração pode muitas vezes ser causa de um estresse, né, que você esteja passando, seja no trabalho, seja briga, né, com o namorado, com família, uma doença, enfim, qualquer situação
que a gente chama de agressor, né? Então, esse é o estado agressor que pode levar a uma situação de estresse. E aí, essa situação de estresse, ela pode desencadear várias alterações no nosso organismo. Então, aumenta cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, vai aumentar cortisol, vai aumentar algumas citocinas inflamatórias. Então, o estresse está muito relacionado a inflamações no corpo de uma forma geral. Então, a gente tenta evitar essa inflamação, de queda de imunidade. Então, assim, tudo isso a gente pode contornar com o uso das plantas. Então, assim, os adaptógenos que a gente chama, essas plantas adaptógenas, elas vão ajudar o nosso corpo, né, vai adaptar o nosso corpo frente a essa situação de estresse. Então, quem são elas? Rhodiola rósea, que é uma que eu amo e uso, prescrevo. Tem a chavaganda, que também é maravilhosa. Ginseng, que talvez, né, o pessoal conheça mais, o ginseng é um adaptógeno. Ginkgo biloba também é um adaptógeno. Então, são plantas que vão ajudar a diminuir o estresse, diminuir cortisol, vai dar mais disposição para você enfrentar o dia, vai diminuir aquela fadiga física que você sente por conta, né, de muita coisa para fazer. Então, são algumas plantas que eu gosto muito e que são os adaptógenos. Além disso, como o estresse, né, como eu falei para vocês, diminui aumenta a inflamação e diminui a imunidade, eu também gosto de algumas plantas que têm essa característica, né, de ser anti-inflamatória, ser imunomoduladora, e uma das plantas, assim, para mim, primordiais, que não pode faltar, é a cúrcuma. Ela é maravilhosa. Eu passei para você, Inclusive, inclusive. tô com a cúrcuma, tô tomando todos os dias de manhã com a minha cápsulazinha da cúrcuma. Eu também tomo e eu acho que assim faz muita diferença. Então, se você tem uma rotina muito estressante, você provavelmente vai ser uma pessoa inflamada e aí a cúrcuma vem assim e acaba com isso, porque realmente ela é maravilhosa. E aí eu gosto de associar a cúrcuma com a pimenta preta, né? Porque ela aumenta a biodisponibilidade, né? Da cúrcuma. Tomar ela sozinha não tem essa absorção 100%. Então a gente associa com a pimenta para ter um efeito, né? Melhor. Então, assim, são algumas das plantas que eu gosto muito, 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 muito de trabalhar. Uhum. E assim, eu acho que não pode faltar, seja na forma de comprimidos, seja na forma de chás, shots, então da forma que você puder adicionar na sua rotina, eu acho que vale a pena. O É que negócio nem, eu acho que é que nem a respiração, né, na meditação. Não pode faltar, não, minha filha. Atenção, a respiração é a base do negócio. Você pode fazer visualizações depois, pode fazer compaixão, pode fazer um bocado de coisa. Agora, atenção, a respiração tem que ter. E uma coisa que você falou, Ma, é que a, o uso, né, dos fitoterápicos, dessas plantas, como um auxílio, né, para que a gente lide com esse estresse, né? A meditação também entra por aí, especialmente no contexto do mindfulness, desde a década de 70, quando a galera começou a usar isso em contexto clínico, né, de levar isso para as pessoas em hospitais, depois foi se expandindo para escolas, para organizações. Mas o primeiro programa de mindfulness foi programa de mindfulness para a redução do estresse, porque o estresse, me parece, pelo fato do estilo de vida que a gente está tendo, é um fator central para desencadear outros tipos de doenças, né? Doenças cardiovasculares, de doenças que muitas vezes podem levar também a questões neurais, então né, o AVC, a AVE está aí provando isso, então a gente está com uma população que está sofrendo de hipertensão e diabetes, que também está relacionada a estresse, né, a obesidade também, porque no fim tem todo um mecanismo aí por trás, né, hormonal também, mas também de comportamento alimentar guiado, por exemplo, a partir, né, desse quadro de mais estresse, de mais ansiedade, que a gente acaba se perdendo e ganhando muito peso. Então, o estresse realmente eu vejo como um mecanismo, né? Um lugar que a gente precisa olhar com bastante cuidado, bastante carinho e utilizar ferramentas que nos ajudem a lidar com esse estresse, né? O que eu acho que é o nosso caminho, né? Usar essas terapias mais complementares
para poder ajudar o nosso organismo a funcionar melhor, porque muitas vezes, por causa de estresse, por causa de ansiedade, muitas pessoas procuram utilizar medicamentos para suprimir essa sensação, né, e esse estado de mais ansiedade, de mais estresse. Eu sempre falo, não sou contra medicamento, gente, não sou contra, quando ele é propriamente indicado. Mas o que a gente está vendo hoje é que as pessoas estão se hipermedicalizando, né, como uma certa forma de dificuldade de lidar com esse estresse da vida moderna e pós-moderna, e não identifica recursos que ajudam, né? Por exemplo, a meditação, por exemplo, a fitoterapia, né? Por exemplo, o exercício físico. Então, como querem de uma hora para outra, aí resolve tomar medicamento. Mas a gente está aqui para mostrar que tem outras coisas que a gente pode usar, que não precisa ser só uma, pode juntar, né? Associa aí a meditação com É ótimo. né? Associa com exercício físico, né? Também é importante. Então, a gente tem... Ontem eu estava dando aula e uma aluna minha falou assim, a cura está dentro da gente, né? Eu falei, é isso. A cura está dentro da gente. Nosso corpo é muito sábio, né? E muito forte. A gente só, às vezes, não sabe facilitar o que ele, né, se regule. A gente não sabe se autorregular e não facilita com que o nosso corpo ele entre nesse processo mais regulatório, que tem uma vida melhor. Então, acho que a fitoterapia, os óleos essenciais, a meditação entra por aí, né? Sim, com certeza. Esse combo, ele tem que fazer parte da nossa vida, e o problema tá, igual você falou, as pessoas hoje são muito imediatistas, então elas querem o resultado para ontem, mas não é muito bem assim, então a gente precisa caminhar, né, e para alcançar esse objetivo. Lógico que quando você associa essas três práticas do uso de plantas medicinais, meditação e exercício físico, o resultado vai ser muito mais rápido do que se você aderir só a uma delas, né? Então, assim, seria interessante o combo mesmo. Só que você usar um medicamento sintético, por exemplo, apesar do efeito ser mais rápido, ele pode trazer vários outros problemas, várias outras reações adversas, pode criar uma certa dependência que talvez seja muito mais difícil depois de você tirar. Então, assim, acho que vale a pena a gente pensar por aí, tentar adicionar uma rotina mais saudável, né, práticas mais saudáveis, porque aí a gente vai conseguir a cura real do nosso corpo, não enfiar mais química ruim no nosso organismo e achar que vai ter um efeito benéfico, né, vai tratar aquele sintoma, que na verdade só vai mascarar uma coisa que está te fazendo mal. Então, acho que vale a pena a gente começar a virar a chave e pensar por esse lado aí. E fazer, né? E agir nesse sentido, porque saber, eu acho que a gente sabe, né? A gente sabe que exercício físico é bom, a gente sabe que tem que ter uma nutrição saudável, alimentação saudável, que meditação aí diminui estresse, diminui ansiedade, mas o que a gente está fazendo? Porque saber não resolve, né? Então, como que a gente pode colocar isso na nossa rotina? Aí rolou uma pergunta aqui no chat, que as meninas estão falando que elas amam cúrcuma, coloca em quase tudo. Aí ela tá falando, Carol perguntou em cápsula ou em pó. Eu tô tomando em cápsula, Carol. Ela me passou em cápsula. A Tarsila tá dizendo que tem em pó, mas eu colocava no ovo às vezes. Na Ayurveda tem umas coisas com cúrcuma também, né? De você colocar nos alimentos. E aí me indicaram uma vez colocar, quando for fazer ovo frito, assim, colocar uma cúrcumazinha também é bom, é bem bom. É ótimo. O negócio é o seguinte, a cúrcuma, ela é ótima, então você pode adicionar na sua rotina, seja como tempero na alimentação, fazendo chá ou na cápsula. A cápsula é muito mais concentrada, então assim, você vai tomar uma cúrcuma pura, 100% pura, na dose correta, que vai ter o efeito que a gente quer. Quando você coloca como tempero ou como chá, vai ter uma resposta interessante, mas é só um tiquinho, assim, né? Não vai ter aquele efeito anti-inflamatório que a gente quer mesmo, né? Mas, assim, você pode fazer as duas coisas. Usar ela em cápsula, mais concentrada, e usar ela como tempero, fazer um chazinho. Então, assim, eu acho que o todo é mais legal do que
só usar o pozinho, assim. Principalmente, igual no seu caso, que você tem uma inflamação crônica, eu também, que tenho, só o tempero, só o chá, não resolve. Para uma pessoa que tem, né, que é mais saudável, que não tem um problema tão inflamatório assim, talvez só o chá, talvez só o pó, seja suficiente. Então, assim, depende de cada caso, sabe? Para a gente, tem que ser a cápsula mais concentrada. Qual sugestão de chá com cúrcuma? A Débora está perguntando. A cúrcuma, raiz de cúrcuma, raiz de gengibre, é muito anti-inflamatório, muito, muito, muito. Então, assim, é uma combinação maravilhosa. Se quiser associar também cavalinha, hibisco e cúrcuma, também vai ter outro efeito diurético, também é legal. Acho que são as duas combinações que eu mais gosto. E se quiser colocar uma canela no gengibre e cúrcuma, também fica legal o gosto. Pode fazer essa associação. É quase uma ciência também, né? Assim, de você ir experimentando os sabores, né? Claro, tem as Sim. propriedades, e claro, isso é uma ciência, mas de você ir experimentando e montando aquilo que fica melhor no teu paladar também, né, Márcia? Porque é importante a pessoa gostar, não adianta nada eu enfiar um monte de chá se a pessoa fala assim, eu odeio hibisco. Por que eu vou passar hibisco para ela? Se ela odeia hibisco, ela não vai aderir ao tratamento. Então vamos escolher outra coisa que ela goste, né? A gente vai associar com uma que mascare o sabor, então assim, a gente vai trabalhando com isso, tanto com o gosto da pessoa, quanto com a propriedade, né, que a gente quer alcançar aí. Isso Nesse faz caso, total sentido, né? só para perguntar se é a raiz mesmo ou a cúrcuma em pó, né? Nesse caso do chá. É a raiz. É a raiz. O gengibre também, a raiz, aí descasca, né, e corta as rodelinhas em pedaços assim, bem pequenos, finos assim, para que consiga extrair bem. E aí, como é raiz, tem que fazer em forma de decocção. Então vai ferver junto com a água. É diferente dos que são folhas, que aí é infusão, que você ferve a água e depois joga a folha e tampa. No caso de raiz, aí tem que ferver junto com a água. Ferve 10 minutinhos, desliga o fogo, tampa, espera mais 10 minutos, depois coa e toma. E fica bem amarelo, tá, gente? Cuidado para Quem tiver clareamento, mancha dente? Mancha assim, depois que você escova o dente, sai, né? Mas, igual, eu uso o Invisalign, quando eu fui tomar o chá de cúrcuma, meu Invisalign ficou amarelo. Olha que delícia. Então estão avisados. Estão perguntando aqui um chá que dá disposição. A Priscila está perguntando. Chá verde, para mim, é o clássico. Você pode ter chá verde, chá preto, você associar com pimenta rosa também é legal, canela e pimenta rosa, essa combinação é ótima. Quem tem aquele ardorzinho, mas não chega a incomodar, né? Quem é muito sensível talvez não goste, mas essa combinação é legal. Chá verde é um pouco amargo, mas você pode usar colocar por menos tempo na infusão. Então, assim, normalmente a gente faz um chá por infusão de 10 minutos. O chá verde, se tiver muito amargo para você, coloca 7. Pode ir brincando com os tempos também para que você aceite melhor o paladar. Mas o chá verde, para mim, é clássico para disposição. E Carol está perguntando aqui qual é a diferença do chá verde e matcha. É a mesma coisa? Não, o chá verde ele tem mais cafeína. O matcha ele tem menos cafeína. Mas os dois são muito bons também para disposição. E um chá sem cafeína, assim, para disposição, tem? Canela é uma legal de usar com a pimenta rosa. Não é um chá, mas que também gosto muito, acho que eu até passei para você, para usar antes de treinar, o extrato de beterraba em pó, então você pode fazer um shotzinho e tomar, ele é ótimo também. Deixa eu ver o que mais. O guaraná é legal, mas tem cafeína. Óleo de coco
É muito bom Óleo de também. coco. É Ai, por muito, isso. Mas aí tem cafeína, né? Tem uma galera que tava fazendo aquele bullet coffee com aí você óleo de faz coco e para poder treinar, né? Que dá uma isso. disposição danada. Então, ou óleo de coco ou MCT também, que é o suplemento que você compra, que é só o triglicerídeo de cadeia média. Também é ótimo. É legal para usar quem treina à noite, para não atrapalhar sono, assim, dá uma disposição legal. Dá Uhum. para fazer também o óleo de coco com o chá verde. Aí chama Bullet Tea. Ah, uau. Descobrindo novas coisas. Uau. Dá para fazer essas duas coisas. Quem não gosta de café, fazer no chá também serve. E a galera, né, que chega aqui para mim, geralmente tem essa questão com concentração, né, e com sono. E o sono está muito relacionado à ansiedade. E aí você indicaria para a gente, assim, alguns suplementos ou chás que podem ajudar a reduzir essa ativação, né, essa ansiedade e ajudar também a entrar no sono? Sim. Tem vários. Gosto muito da melissa e da camomila, são os meus favoritos. Você pode usar esses chás, eles são mais ansiolíticos, mas como são calmantes, eles acabam ajudando também na questão do sono. Mas indutor de sono mesmo é a passiflora, que é a folha do maracujá, e a valeriana, são os dois principais indutores de sono. A melissa e a camomila já é mais voltado para questão ansiolítica, mas que também dá um soninho gostoso, assim, reparador. Gosto muito do óleo essencial de lavanda, não só porque Amo, sempre uso. gente, eu sou muito sensível à lavanda, eu inalar, eu durmo igual uma princesa, assim, eu acho muito maravilhoso. E eu E fala gosto pra muito. gente como é que usa, porque tem gente que não sabe como é que faz essa inalação. Inclusive, eu fui atender uma paciente, ela me pingou 20, sei lá quantas gotas na mão. Ela é doida. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Ela falou assim, nunca mais usei aquilo, trem forte. Eu falei assim, gente, mas é uma gota. Você vai pingar 20 gotas, é uma apenas. Mas óleo essencial, você pode usar. No caso da lavanda, eu gosto muito de indicar, assim, se a pessoa é muito ansiosa, durante o dia, parar, pingar uma gotinha na mão e fazer a inalação esfrega e faz a inalação 2 vezes do óleo. Então, assim, esse momento de você já parar, já sentir aquele momento, tipo assim, já tentar trazer a calmaria para Bem você, mindful, né? Bem mindful. Já traz exatamente, assim, já fica começa por mindful aí. no dia. E aí você, com a inalação da lavanda, você já tem aquele efeito terapêutico, né? Então você vai somar aí duas coisas, trazer o agora, né? Como é que fala? A Traz a consciência. atenção para esse momento. A pessoa já ouve o quê? Já ouve gente falando no áudio. Volte a sua atenção para o seu corpo. Isso aí. Eu sempre falo isso para as pessoas, para parar. No momento que você está muito estressada, aconteceu alguma coisa ruim, para, pinga seu olhinho, uma gota na mão, esfrega e faz a conchinha, né? E inala 2 vezes. Respira fundo, para, respira fundo de novo e para. Então ali você já vai ter um efeito legal de trazer calmaria. E à noite, para dormir, você pode fazer a mesma coisa, né? Inalar na mão, ou, que eu gosto mais, pingar uma gota do óleo essencial em cada lado do travesseiro. Então, assim, se você virar de um lado, você vai sentir, se virar do outro, você vai sentir. Então, são duas formas que eu uso. E se você tiver o difusor, né? Aí você pinga no difusor com a água, dependendo da quantidade de água, mas normalmente 5, 6 gotas é suficiente aí. Uhum. Né, gente? E assim, não é porque você coloca mais que vai ter mais efeito, não, tá? Existe aí uma saturação também dos nossos receptores olfativos, então não é quantidade. Não, É realmente você usar com consciência, até porque para se fazer 1 ml de óleo essencial é muita é muito coisa bom. que se usa, é muita planta. Então usem com consciência, diluam, né? Se puder Isso. diluir em algum carreador, né? Ou, por exemplo, um óleo de uva, semente de uva, né? Óleo de semente de girassol também. Sim. O que eu gosto de fazer também é fazer uns sprays de ambiente. Eu geralmente nos meus atendimentos individuais eu também dou um sprayzinho de acordo com o que a pessoa traz. Eu Ah, diluo em álcool de cereais.
Porque aí você consegue, antes de dormir, ou quando vai fazer uma prática de meditação, você coloca assim no ambiente, fica o cheirinho, é o suficiente para ter o efeito terapêutico, né? Porque não é para ter uma overdose também no negócio. É você sentir Fora que aquele. o negócio é caro, né? Então, assim, você É, está gastando à toa. então, assim, use com consciência. E é muito concentrado, né? Os óleos essenciais que você compra de 5 ml, aquilo ali é para durar bastante, não é para acabar em uma semana, não. Devagar. Isso do spray que você falou é muito legal, dá para você, como é que fala? Fazer os bumpzinhos no seu lençol, No no seu lençol, exatamente, exatamente. Eu indico isso muito para criança, neném, assim, que não dorme, E- as mães que ficam sofrendo com os filhos que não dormem, fazer essa água de lençol, nossa, a É, criança dorme que nem um anjo. é muito bom, né? Até porque as crianças são bem mais sensíveis, né? Sim, Crianças e grávidas, é preciso ter cuidado aí com os óleos que são utilizados, que nem todos são indicados, e diluir bem, assim, por causa da sensibilidade deles. Então, sim. mas é ótimo. Lavanda, especialmente, né, para criança é maravilhoso. Assim, óleo essencial para dormir, ótimo. E esses chás de melissa, camomila, a valeriana, a passiflora, e tem também outras, né? A erva cidreira, capim-limão, todas essas são calmantes. Só que o interessante é você tomar 1 hora antes de dormir, né? Para que você já venha modulando o seu organismo para o sono, né? E aparecendo. Mas assim, se você for uma pessoa muito elétrica, muito hiperativa, é interessante você começar a fazer essa modulação do sono desde mais cedo, né? Então, assim, tipo, começar umas 4 horas da tarde, você já toma um chá mais calmante, aí antes de dormir você toma outro, porque senão pode ser que não, né, surta o efeito que você espera. E assim, né, eu acho que tem todo um ritual, né, da gente fazer a higiene do sono, especialmente, porque a gente está vivendo, né, tá arrastando o nosso ciclo circadiano, no sentido de vou trabalhar até mais tarde, vou estudar até mais tarde, coloco um bocado de luz, assim, e tela de celular e de computador, né, faz com que a gente tenha uma certa inibição da liberação do hormônio relacionado ao sono, que é a melatonina, e aí acaba desregulando tudo, todo esse ciclo de sono. Então, o ritual, a higiene de tirar telas, né, até pelo menos 1 hora antes de dormir. Se for ler alguma coisa, preferir ler em papel, com uma luz um pouquinho mais ambiente, não uma luz branca, uma luz um pouquinho mais amarelada. Evitar tomar café ou coisas com cafeína após, né, as 4 da tarde ou as 2 da tarde, dependendo da sua sensibilidade. Eu mesma, se eu tomo café depois das 2 da tarde, eu fico assim, ó, 11 horas, meia-noite, tô com o olhão aqui, ó, acordadaça. Então, eu preciso ter muito cuidado, porque eu sou muito sensível a isso. Eu lembro que quando eu comecei a tomar o suplemento que você me passou, eu até perguntei, se vai me deixar super ativada? Porque senão eu não vou conseguir dormir, tô preocupado. Aí você falou que não, né, que o extrato de beterraba era mais tranquilo, não ia tirar meu sono, e realmente não tirou. Então, é isso, é ter consciência de como que a gente está vivendo, o que é que a gente está fazendo, o que é que pode ser feito para que a gente tenha uma rotina mais saudável, com menos estresse, com menos ansiedade, facilitar essa entrada no sono, né? É facilitar com que o nosso corpo se regule, gente. Então, assim, vamos usar as coisas com consciência. Você entender mesmo como o seu organismo vai reagir frente a algumas situações, o que você ingere, igual a cafeína, né? O café. No caso, você, 2 horas da tarde. Eu, 4 horas da tarde é o meu máximo. Depois disso, eu não posso. Mas tem gente que consegue tomar até 8 horas e não vai acontecer nada. Então, é você Não, meu entender pai toma para dormir. Ele toma café e vai como o dormir. seu organismo reage. Então, é você entender. Isso também é mindfulness, não é? Você conhecer seu corpo, as Isso. respostas. Então, é isso aí. Isso sim é autoconhecimento. Estão perguntando aqui se mulungu também é bom para o sono. Muito bom, adoro mulungu, só que não é legal você usar por mais de 3 dias consecutivos. Então, usa 3 dias, faz uma pausa de 2 dias, aí volta a tomar. Então, evitar tomar 3 dias seguidos, assim, mais de 3 dias seguidos. Mas ele é muito bom para o sono, pode Uhum. tomar.
E faz mal usar muitos óleos essenciais no mesmo dia? Também perguntaram aqui. O que seriam muitos óleos essenciais? Não, se você usar da forma correta, não tem problema, não. E aí, Mas Débora, o que seriam muitos óleos essenciais? Tipo, misturar vários óleos diferentes e em quantidades altas, é isso? nesse caso, usar, tipo assim, em quantidades, o volume, assim, mas diferentes óleos, não. Se você tiver diferentes efeitos, né? Então, vou usar para dormir, vou usar para concentrar, vou usar, sei lá, para uma dor de cabeça, cólica. Pode Ela usar. tá falando usar tipo uns 3 por dia. Eu também não vejo problema, não. E outra coisa, na verdade, nos sprays, por exemplo, nos perfumes que a gente também faz com óleo essencial, geralmente são utilizados 3 óleos. A gente pode Sinergia, misturar, né, fazendo a sinergia. Claro, sabendo das propriedades, né, para poder um não ficar brigando com o outro ali também, não cancelar o efeito do outro. Mas não tem problema, não. Precisa diluir o óleo essencial para colocar no difusor, eu acabo rápido uma essência. não dilui para colocar no difusor, porque ali já vai ter a água, né? Ali ele já vai ser diluído na água. Então, não precisa. Eu acabo rápido uma essência. Mas você coloca quantas gotas? Derrama o olhinho, o vidrinho lá. Óleo de gergelim passa nos pés para dormir, está certo? Mas aí você passa o óleo de gergelim com qual óleo essencial? Eu coloco umas 20 gotas, é muito. Não Precisa tem disso tudo, não. necessidade de não. Não, o óleo de gergelim é o óleo vegetal, né? Ele vai ser o óleo carreador. Então, assim, para você ter o efeito, sei lá, do que você quer, você tem que pingar o óleo essencial no óleo carreador, que é o óleo de gergelim. Aí você pode passar, por exemplo, nos pés, lavanda no travesseiro. Então, ali o óleo de gergelim só está hidratando a sua pele, porque ele está servindo de carreador de nada, digamos assim. Então, seria interessante você usar ele com algum óleo essencial. Aí você pode passar nos pés, se você quiser, a própria lavanda. Diluir no gergelim e passar nos pés, fazer uma massagem nos pés, isso é bem relaxante. Um que eu gosto muito, especialmente quando eu estou muito cansada, é o gerânio. Eu boto uma gotinha de gerânio num creme ou num óleo e faço uma massagem no pé e assim me energiza muito, né? Porque o gerânio está muito relacionado a essa energia mais feminina e também a madeira também traz uma questão desse componente que nos ajuda a se centrar melhor. Perdi a mão. Deixa eu... Oi? Pronto, é que o áudio dela abriu, mas pronto. Né, você gosta de gerânio, Mar? Eu gosto. O gerânio é da saúde feminina. Isso. Então, assim, acho que é um óleo essencial muito legal de ter, das mulheres terem. Também ajuda na libido, é muito legal para isso também. Acho TPM também, TPM, né, cólica, me ajuda muito, real. Então, todas as saúde da mulheres deveriam mulher, ter gerânio. para a saúde da mulher. Hum. Essência de lemongrass é bom para concentração, sim. Gosto de associar o lemongrass com alecrim e hortelã-pimenta, ou sempre ele com algum desses. O lemongrass com alecrim ou com hortelã-pimenta, ou os três juntos, mas é muito legal. Pode usar. Gosto muito do lemongrass também. Muito bom. Alecrim passa na testa, tá certa forma para concentração. Direto, sem diluir? Sem diluir não é legal não, mas passar ele direto. Tem que diluir em algum óleo carreador e aí você pode passar, mas gosto mais da forma inalatória para concentração. Porque o alecrim, assim como a hortelã-pimenta, né, eles são bem fortes, e aí pode trazer alguma irritação, né, ficar com a pele irritada e tudo. Então, se for usar esses óleos como para passar, né, na pele, diluir bem, ou no creme ou no óleo. Isso. Não, não precisa. Na forma inalatória, não precisa do óleo carreador? Não precisa. Vai inalar ele direto.
Isso. Bota uma gotinha só, Fê. Bota uma gotinha só na mão, fricciona Gente, é uma assim. gota mesmo, não precisa de mais nada. 20 gotas, nossa, duas, às vezes cai duas, ok, mas assim, mais que isso, não precisa mesmo, não precisa mesmo. Uhum, é verdade. Dica de óleo essencial para retardar os efeitos da menopausa. O gerânio é ótimo para a saúde da mulher, assim, de uma forma geral. Gosto também de. Como é que fala? Ó, gerânio é muito bom. A amora é perfeito também para menopausa. São as duas que eu mais gosto. Inclusive tem amora, você consegue fazer manipular, né? Fazer cápsulas e tomar. Sim, cápsula, tintura, você consegue usar também. Dá para fazer das duas formas. Isso. Folha de manga é bom para quê? Boa pergunta. Ótima pergunta. Não Gostei. sei, gente. Folha de manga. Não sei. Essa eu vou ficar devendo. E tangerina, laranja doce e grapefruit são bons para quê? Algo específico? Tenho em casa só porque gosto do aroma. Ó, o grapefruit é um ótimo termogênico. Usar para treinar. Você pode também diluir no óleo vegetal para poder passar assim na região do abdômen, para quebra de gordura, essas coisas assim. Eu gosto de pingar 2 gotinhas do grapefruit na água e tomar antes de treinar. 2 gotas, tá, gente? Não mais que isso. 2 gotinhas Não é e, 20, gente, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, ainda mais essa. 2 gotinhas e um pouquinho de água, tipo 75 ml, mais ou menos, e toma antes de treinar. Nossa, o treino é outro. É É muito mesmo. bom. Ah, eu vi você usando também, foi o de hortelã, pimenta ou foi o de hortelã para o cabelo? Aham, hortelã-pimenta e alecrim por cabelo. É muito bom para o crescimento capilar, muito. O estudo que saiu mostrou que ele foi melhor do que o próprio minoxidil. E Uhum. aí, esse estudo eles fizeram com os ratinhos, né? Minoxidil em um ratinho, hortelã-pimenta no outro ratinho e óleo de jojoba no outro ratinho, né? Foram esses 3. O óleo de jojoba é o óleo carreador, que eles fizeram puro, o minoxidil e o óleo de hortelã-pimenta. E aí, o óleo de hortelã-pimenta cresceu, assim, um monte mais do que o minoxidil. Então é legal a gente associar. E o óleo de jojoba, apesar de não ter tido o efeito assim tão grande comparado com as outras coisas, ele também cresceu o pelo. Então, assim, é legal usar ele como carreador e o óleo de hortelã-pimenta. E os outros estudos também já mostraram do alecrim. Então, eu gosto de associar esses dois, alecrim e hortelã-pimenta no óleo de jojoba. Nossa, E perfeito. você coloca o quê? Uma gotinha de cada em quantos ml de óleo? 30 ml de óleo, mais ou menos, eu coloco 2 gotas de cada Uhum. óleo essencial. E aí você E aí, coloca, vai no couro cabeludo. vai passando no couro cabeludo, massageia, fica. Aí eu vou treinar com ele e depois eu lavo. Mas se você quiser usar à noite e dormir com ela à noite e lavar no outro dia, é melhor ainda. Né? Uhum. É ótimo. Inclusive, alguns shampoos, né, de anti-resíduo, o cheiro dele geralmente é bem mentolado, que eles usam isso também, né? Não sei se é hortelã-pimenta ou se é só o hortelã mais verde, mas tem também isso aí para ajudar. Laranja doce, Marta. Laranja doce está muito, é o óleo da criança, né? E da felicidade também. Então, geralmente remete a isso, assim. Então, laranja doce é mais indicado quando a gente está querendo acessar esse sentimento de Alegria. aconchego, de alegria, de felicidade. O alecrim para chá pode ser desidratado, né? Carol perguntou. Pode ser desidratado, inclusive, se você fizer com folha desidratada, você usa uma quantidade menor. Se você fizer com folha fresca, você usa uma quantidade maior, porque ali tem muita água, né? Então, se tem muita água, acaba diluindo um pouco os componentes que a gente quer, que vai ter o efeito. Então, ela desidratada é melhor para usar menos quantidade. Uhum, Eu até uhum. prefiro.
Qual chá bom para TPM? Menina, eu comprei um chá para TPM, Débora, eu vou te contar. Tava na Chapada dos Veadeiros. E aí, eu tava de TPM. Aí, meu namorado foi na feira e me trouxe um chá para TPM, com várias coisas. Tinha umas 8 ervas ali dentro. Não vou lembrar de que era, não, mas o bicho era bom mesmo. Gostei dele. Mas diga aí, doutora Mayara, qual o chá bom para TPM? Ó, TPM, Amora também é legal. O óleo essencial de gerânio a gente já falou. Uma coisa que eu amo para TPM, que funciona muito, é o óleo de prímula e o óleo de borragem. São, assim, duas coisas que, para mim, é o melhor para TPM. Gente, o óleo de prímula me ajudou muito também. Já fica uma dica aqui também para as mulheres que resolverem colocar DIU, né? Eu coloquei o DIU, eu coloquei o Mirena. E é muito comum nesses DIUs que tem algum componente hormonal, que tem o Cailena, tem o Mirena, e você tem escape. E aí passei um tempo tendo escape, e aí fui procurar na internet, né? E vários fóruns e tudo. E muita gente falando do óleo de prímula. Então, óleo de prímula para isso, né? E eu tomei e foi assim, batata, assim, eu passei uma semana tomando cápsula de óleo de prímula e melhorou, né, esse escape. Para menopausa também, me parece que é utilizado, né, Mayara, o óleo de prímula junto com o óleo de amora, né, as cápsulas, ajudam muito nos fogachos também. Prímula, para mim, realmente foi maravilhoso. Gosto também para TPM a valeriana, porque a pessoa fica muito, né, nervosa, ansiosa, então valeriana é legal também. E hibisco, porque ajuda a diminuir as cólicas menstruais. Então, se puder associar, né, um pouquinho de valeriana, um pouquinho de hibisco, amora, fazer esse combo com essas três é legal, e tomar o óleo de prímula, né, a cápsula de óleo de prímula, que é um combo bem interessante. Isso. Bergamota serve para quê? Bergamota, nossa, me O pegou bergamota, ele é calmante também, né? Então, acho que depois do lavanda, se a gente for ver lá nos óleos essenciais, depois de lavanda, acho que vem um bergamota nesse sentido, assim, do olfato parecer muito com lavanda, mas não tanto. Então, ele é um pouco cítrico, ele é um pouquinho mais cítrico do que lavanda, e está mais relacionado a isso, né? A acessar essas características de promover calma, tranquilidade. Bergamota. Aqui o chá de folha de manga no interior, o pessoal usa para problemas respiratórios. Não sei a utilidade. Gente, quando eu era criança, faziam chá, vou jogar isso aqui na internet. Faziam chá de rabo de lagartixa para problema respiratório. Então, assim, não duvido. Lá em João Câmara, eu tinha asma, né? Se eu tomei, eu não sei, eu só ouvi falar essa história depois, que Nossa. para problema respiratório eu achava, não sei não, essa história aí, mas de repente folha de manga é bom, não sei, gente, vamos pesquisar. Eu trabalhei com uma folha de manga. Tem algum óleo, chá ou algum fitoterápico que ajuda a evitar queda de cabelo? Então, o alecrim, que é o mais indicado para queda de cabelo, somado com o hortelã-pimenta para o crescimento capilar. Então, esses dois é bem legal para isso. Mas, assim, a queda de cabelo em si tem que ver muito questão de vitamina, né? Do que está faltando, se é estresse. Então, tem Estresse, né, gente? todo Lembra que a gente falou no início, estresse aqui me parece que é o ponto principal. Então, queda de cabelo está muito relacionado. um chá também legal para queda de cabelo é a cavalinha. Apesar dela ser diurética, a cavalinha ela tem grande quantidade de selênio, né? E o selênio é o precursor aí da queratina, então ajuda também no crescimento, na queda do cabelo. Mais ou menos esse que eu gosto de trabalhar. Fora os complementos, né, vitamínicos, dependendo do que a pessoa... Isso, né? E vale salientar, né, que a doutora Mayara, ela faz atendimentos individuais, gente. Então, assim, aproveitem essa mulher, né? Já vou deixar aqui o Instagram dela para vocês. É Mayara, tem no folder, né? Mas é @Mayara Fumieri, tudo junto.
E marquem, porque a consulta é incrível, personalizada, e ela vai prescrever para você o que você precisa, né? De acordo com o que você precisa. Tem para ovário policístico, o que é que você fala para a gente, Mar? Graças a Deus, tem as mulheres agora elas estão procurando se libertar do anticoncepcional, né, e tratar o ovário policístico de uma forma mais natural. Assim, o ovário policístico tem vários fatores, né? Então a gente pode. O que acontece quando a pessoa tem o ovário policístico? Altera o hormônio, né? Então aumenta os hormônios sexuais masculinos. Então a gente pode usar algumas plantas que são antiandrogênicas, como por exemplo hortelã-pimenta é uma, Vitex angus é outra. Então são algumas que eu gosto de trabalhar para ter esse efeito antiandrogênico, né? Diminuir os hormônios sexuais masculinos, que é algo que tem grande quantidade na SOP. Outra coisa que a pessoa tem SOP, ela tem um problema sério com resistência à insulina. Então, a gente trabalha com algumas plantas que vão diminuir essa resistência à insulina. Por exemplo, tem uma planta que chama Philodendro amurense, que é rico em berberina, que é uma planta ótima para resistência à insulina. O morosil, que também é muito usado para emagrecimento, mas também é focado aí na resistência à insulina para tratar a SOP. O óleo de prímula, para diminuir essas questões de TPM, regular o fluxo menstrual, que também é um problema da SOP. Algumas plantas que vão ajudar a diminuir estresse, porque também está relacionado com a SOP. Então, mais ou menos isso aí. Sensacional. Mas, assim, super dá para tratar. Tem gente que ainda usa o anticoncepcional, tem medo, mas a gente consegue diminuir, sim, esses efeitos. Gente, a gente tem na natureza tanta coisa incrível, né, que facilita o nosso funcionamento. Então, assim, por que não, né? Por que não buscar? Bom, e a gente consegue desintoxicar nosso corpo com várias plantas, né? Então, só a gente buscar na natureza que tem mesmo. isso. Arlene, você queria fazer uma pergunta para a Mayara? Você pode abrir. Vou abrir o áudio aqui, então. Primeiro que eu queria perguntar, que também a gente está cheio de ofertas, né, nessas lojas de produto natural. A cúrcuma, por exemplo, você vai ter inúmeras marcas, inúmeros tipos. Tem alguma restrição em relação a isso? Olha, Ou qualquer uma, porque eu prefiro cápsula, eu acho o gosto um pouco ruim, e eu já tomo há algum tempo. Mas eu compro uma específica da Biomundo, acho que ela é ótima, porque eu acho mesmo, aí eu só tomo ela. Mas então, é uma cúrcuma longa. Mas aí, o que você tem que procurar? Toda vez que você for comprar, é interessante olhar extrato padronizado. Então, tem que estar escrito lá, cúrcuma longa, extrato padronizado em 95% de curcuminoides, porque aí você tem certeza que a cúrcuma tem exatamente o que a gente quer para fazer o efeito. E aí você procura por marcas também orgânicas, 100% puras, mais ou menos. Mas o extrato padronizado é essencial. É mais importante que tenha essa informação, extrato padronizado em 95% de curcuminoides. Mas o que eu ia perguntar, que eu até perguntei para a Jace, porque ela botou uma caixinha, depois a caixinha sumiu, não deu tempo. Para concentração, acho que você falou aí também, é sobre a rhodiola rósea Rhodiola e rosa. sobre a ashwagandha, eu não sei como é que é. Ashwagandha. Ashwagandha. Elas são boas para concentração, estudo? Sim, sim. As duas são maravilhosas, mas não tomar junto, né? Ou uma ou outra. E aí, as duas você pode usar tanto para melhorar a concentração do estudo, pode também para dar mais disposição, diminuir fadiga, diminuir estresse. Tudo isso. Eu amo, gente. Ela é maravilhosa. Eu tô amando também. Eu tô tomando, tô amando. Cápsulas? Em cápsula. Tem cápsula, você acha que você consegue achar em pó também, mas assim, cápsula é mais
Mas aí da mesma forma, olhar o extrato seco padronizado, tem que ter essa palavrinha. Aí cada um vai ser padronizado num composto diferente, mas tem que ter esses nomezinhos. Então, só por último, para aproveitar, sem querer abusar, ômega 3, Amo. pois é, que falam que é bom, né, para as conexões neurais, para um monte de coisa. Sim. O que você tem a falar sobre? Também tem inúmeras marcas no mercado, a gente não sabe o que é bom, o que não é, tá bem difícil para a gente escolher. O ômega 3, você tem que olhar a proporção do EPA e do DHA. Então, essa proporção que é o importante aí do ômega 3. E aí o EPA, ele tem que ter uma concentração um pouco maior do que do DHA. Então, é basicamente isso. E aí, então, assim, a soma dos dois tem que dar 1 grama. É o mais legal também. A soma dos dois dá próximo de 1 grama. Dessa proporção, né? Do EPA e do DHA. E o EPA sendo maior que o do DHA. A gente só usa o contrário na gravidez. O DHA maior só na gravidez. Fora isso, a proporção de EPA tem que ser maior. E tem aquele livre de metais pesados, né? Isso é importante também. Muito Muito obrigada. O que você acha? Tem uma pergunta aqui. O que você acha do clorela para detox? Perfeito. Podem tomar sem medo de ser feliz. Maravilhoso. A clorela, ela é super detox. Então, assim, ela ajuda a eliminar vários intoxicantes, inclusive os metais pesados. Então, acho que vale a pena. Inclusive, no meu protocolo detox, tem clorela e eu amo. Fala mais desse protocolo aí, como é que funciona? Então, eu e minha irmã, que é personal trainer, a gente está desenvolvendo um programa que chama Programa Viva Melhor. E aí, dentro desse programa, a gente vai criar vários protocolos. O primeiro que a gente vai lançar é o protocolo Foco e Concentração. Inclusive, vai ter uma participação da Geice com a gente. Óbvio, né? Gente, estamos de tudo, minha gente. O que é isso? Maria, não tô de bobeira nessa vida. E aí, nesse protocolo, a gente vai indicar a suplementação ideal para atingir o objetivo, no caso de foco e concentração, algumas plantas, alguns chás, alguns óleos essenciais, vai ter prescrição farmacêutica, né, para cada pessoa. E o do detox, que está em processo, né, a gente está caminhando, vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai criar o nosso organismo, quando ele está intoxicado, não só assim de metais pesados, mas assim, de tudo, estresse, do nosso cotidiano, né? Isso aí gera uma intoxicação, aumenta a inflamação. Então, a gente criou um protocolo para tentar diminuir a inflamação, melhorar o funcionamento do intestino, né? Digestão, eliminar, assim, aumentar a atividade do intestino para poder eliminar as fezes, aumentar também a forma de urinar para poder também eliminar pela urina esses intoxicantes. E a clorela está nesse protocolo. E isso, consequentemente, ajuda também no emagrecimento, porque muita gente para, né, emagrece um tantão e para. Por que para, não consegue emagrecer? Entra num platô, porque seu organismo está cheio de coisa ruim. Então, a gente tem que eliminar ele, ativar esse organismo para poder voltar a trabalhar. Então, esse é o protocolo de desintoxicação, detoxificação. Muito bom. E você tem previsão de quando é que vai rolar esse lançamento aí? Olha, o detox vai demorar um pouco, talvez final do ano, mas o de foco e concentração agora em agosto, se Deus quiser, vai sair. Boa. Muito bem. Tô tão orgulhosa dela. Gente, que mais perguntas para essa maravilhosa? Alguém tem mais alguma pergunta para ela? Aproveitem. Quem tiver, pode desativar o áudio. Vai, Juju. Adorei as dicas todas. Bom. E eu queria tirar uma dúvida em relação à clitória, né? A florzinha da fada azul. Clitória terniátea. Isso. Você indica ela mais para
para que ocasião, assim, porque é um chá, assim, bem agradável, né? Eu acho muito gostoso, lindo. E a outra coisa que eu ia perguntar era, assim, quanto tempo depois, quando a gente tem as folhas ou as flores desidratadas, por quanto tempo a gente pode permanecer usando? Tá. A clitória, ela é muito legal para tanto ansiedade quanto para sistema, momentos assim de compulsão alimentar, compulsão de alguma coisa. E também muito usado para melhora da concentração, do processo cognitivo. Então, você pode usar tanto ela pura, quanto ela somada com alguma outra planta para ter um efeito mais voltado, por exemplo, para concentração. Você pode associar ela com alecrim, ela para ter um efeito mais ansiolítico com a melissa, ou ela pura mesmo, mas ela tem esse foco tanto na concentração para diminuir compulsão e ansiedade. A folha desidratada, ela se tiver muito bem conservada, no escuro, longe de umidade, você consegue ter assim, 1 ano, mais ou menos, se ela tiver bem, né, guardadinha. Mas aí você mesmo consegue olhar o aspecto da planta, se tem bichinhos, se criou mofo, aí você joga fora. Mas normalmente 1 ano você consegue, né, guardar tranquilo. Muito bem. Alguma indicação, tem uma pergunta aqui, alguma indicação para endometriose? Endometriose. Olha, eu não estudei ainda sobre endometriose, mas eu acredito que seja bem parecido com a SOP. Diminuir a inflamação, assim, mais voltada para esse foco, assim, de diminuir a inflamação, mas assim, uma exatamente para isso eu nunca trabalhei, não sei ainda, mas posso. Dependendo, se aparecer um paciente, a gente estuda e aprende e Olha aí, aplica. ó, de repente, né, ó, já marca o quê? Uma consulta com ela. Eu acho lindo. Muito bem. Bom, gente, já deu nosso horário, já super passamos, porque, né, a gente sabe como o Geis Araújo é. Aí chama uma convidada que é maravilhosa, pronto, a gente passa, o quê? 3 horas aqui. Mas eu queria agradecer muito, Mayara, pelo seu tempo, pela sua gentileza, generosidade de estar aqui com a gente, dividindo tanto conhecimento, né, de forma tão fluida. Mais uma vez, eu te admiro muito, amo você, você sabe disso. Estou aqui torcendo para que você voe assim bem alto. E eu queria que você deixasse aqui, né, seus contatos, como é que as pessoas te encontram. Eu vou deixar no vídeo, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e vou deixar abaixo o seu Instagram, né? Mas explica como é que funciona a sua consulta, quem tiver interesse, né? Como é que faz para marcar. Então, assim, no meu Instagram, você pode falar comigo por direct mesmo, e aí dali a gente vai conversar, marcar consulta, e aí eu mando uma ficha de avaliação para eu entender o porquê você me procurou, né? Entender por que você me procurou, quais são as limitações, qual remédio que você toma, sua rotina de exercício, de alimentação. Então, assim, eu quero conhecer você toda, por dentro, por fora. E aí, a partir dessa ficha de avaliação, na nossa consulta, a gente vai marcar um dia, né, que é online mesmo. Aí, com essa ficha, eu vou pontuando algumas coisas e tirando mais dúvidas, perguntando mais coisas para cada pessoa, para que eu possa entender melhor e alinhar o tratamento específico para essa pessoa, né? E aí depende, a escolha desse fitoterápico, dessa suplementação, depende muito da condição financeira do paciente, depende muito se ela gosta ou não gosta de uma cápsula, tem dificuldade de engolir, tem aquele paladar infantil ou não. Então, assim, a gente trabalha com diversas formas farmacêuticas, que pode ser um chocolate, que pode ser uma jujuba, tem a cápsula mesmo, tem um sachê, enfim. Então, tudo vai depender do paciente e depois disso, depois que a pessoa iniciar o tratamento, vai ter meu telefone e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato que eu vou estar à disposição para tirar essa dúvida. Se tiver alguma reação indesejada, tipo assim, tomei isso, me deu dor no estômago,
né? Sei lá. Aí a gente entra com alguma coisa para poder alterar, muda o horário que toma a medicação, porque isso, né, interfere se é em jejum, se não é. E, tomei uma tintura, tá me dando muito sono durante o dia, a gente troca, diminui a dose, enfim, então a gente vai trabalhando para adequar mesmo ao objetivo de cada paciente para a gente chegar aí ao sucesso, né, o resultado esperado. É isso. Maravilhosa, gente. Recomendo demais, mais uma vez, né? Sou paciente dela e já estou vendo super resultados. E mais uma vez, meu amor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Volte sempre, né? Esse momento está aberto para você. Acho que as meninas também gostaram. Então, meninas, se vocês quiserem, de repente, a gente chama a doutora Mayara novamente para vir para cá. Eu Bom, direto coloco algumas dicas no meu Instagram, quem quiser né, seguir e acompanhar as dicas, tem várias. isso. Tá bom? E para seguir o Instagram da Mayara, é só clicar aqui embaixo, vou deixar o link para vocês, tá? Muito bem. Obrigada, gente. Boa noite. Descansem. Se tiverem óleo essencial, inalem hoje um óleo essencial para ficar tranquilo. Toma um chazinho, tá? Que aí é só o começo para ir em busca aí de uma vida mais saudável. Isso.